O Brasil é um país com grandes mazelas sociais, o que faz com que seus cidadãos tenham condições de vida e oportunidades muito desiguais. Diante disso, nem todos têm o devido acesso à educação e à formação de consciência sobre seus direitos, deveres e poderes. Nosso convidado de hoje é um advogado, professor, escritor e político que ao longo da carreira participou de algumas iniciativas no sentido de mudar essa realidade. Começo de Conversa está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e transmitido pelas TVs Sistec e Super Canal TV. Você também pode assistir através das mídias sociais. Nosso convidado de hoje nasceu em Bocaiúva, norte de Minas. É formado em Direito pela UFMG, onde iniciou a vida política. Participou das mobilizações da década de 70, que resultaram na criação do Partido dos Trabalhadores, no qual está até hoje. Já exerceu os cargos de vereador e prefeito de Belo Horizonte, de ministro dos governos Lula e Dilma e atualmente está no 4º mandato de deputado federal. Além da carreira política, é escritor com dezenas de obras publicadas e ocupante da cadeira número 39 da Academia Mineira de Letras. Patrus Ananias é o nosso convidado de hoje. Vem pra cá, deputado. Obrigado. Bem-vindo ao Começo Obrigado, Conversa. viu? Muito obrigado. Por favor. Obrigado a todos. Prazer grande recebê-lo aqui. É uma alegria estar aqui também. Antes de começar a entrevista, eu tenho que te falar que eu sou um admirador, né? Tenho muito respeito pela sua trajetória e por esse foco quase que constante, né? na cidadania plena, né? Das pessoas. E é um trabalho muito bacana e que o senhor vem ao longo desse tempo todo aí trilhando e que nós respeitamos muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Eugênio, as suas palavras afetuosas, agradeço de coração e agradeço também a oportunidade de estar aqui, em Caratinga, aqui nesta emissora, TV, conversando, né, prestando contas do nosso trabalho, das nossas atividades aqui em Caratinga, na região. E agradeço muito pela acolhida fraterna e por essa oportunidade. Muito bem. De Bocaiúva, norte de Minas. Bocaiúva tem a ver mesmo com a tal da Macaúba? Tem, né? O nome? Tem a ver. Porque tem história também por conta de um Bocaiúva. Na verdade, eram dois Macaúbas. Pertinho da casa, onde ainda é a casa da minha família, em Bocaiúva, né, onde eu passei minha infância, adolescência, corria no fundo um córrego chamado Macaúbas. E um outro mais distante, já mais próximo do afluente direto do Jequitinhonha, nós tínhamos um Macaúbas maior, sabe? Há uma dúvida se Bocaiúva no passado chegou a chamar Macaúbas ou não, né? Assim, com relação a essa... E tem a Palmeira também, né? E tem a Palmeira também. Que é farta naquela região ali. Tem a Palmeira, né? E tem o Quintino Bocaiúva, né? Alguns falam também que teria sido uma homenagem a ele e tal, na proclamação da República e tal. Coincidiu com o momento em que Bocaiúva se emancipou também como cidade. Agora, o importante de Bocaiúva é que lá nasceu José Maria Alckmin, é um político importante, foi ministro do Juscelino, e nasceu também uma pessoa que me marcou profundamente, que foi o Herbert de Souza, o Betinho. Bacana. O Enfio, a família Souza deles é de Bocaiúva. Interessante, e ligados à questão do combate à fome, né, a direitos humanos, interessante isso. Exatamente, Com 14 anos, o senhor já estava envolvido lá como presidente diretório acadêmico. Exatamente. Essa verve política vem de algum lugar? A minha militância política, social, começou muito cedo, sabe? Assim, é claro, eu tive um tio que faleceu muito precocemente num acidente, que era deputado estadual e faleceu na madrugada em que ele se elegia deputado federal em 1962, eu tinha 10 anos. Então, tem alguns antecedentes familiares, né, parentes, mas o que me motivou mesmo foi a minha militância cristã. Eu sou de uma família cristã, católica, numa linha ecumênica, né? E desde muito criança eu comecei a militar na igreja e encontrei a igreja num momento muito bonito, como nós estamos vivendo hoje com o Papa Francisco. Na minha infância, nós tivemos o Papa João XXIII, né, que convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II, escreveu encíclicas maravilhosas, como Paz em Terra, Paz na Terra, né, e tudo.
Eu então comecei a me mobilizar, acompanhar a questão da igreja, o Papa João XXIII, o concílio, e vivi também num momento em que a igreja no Brasil floresceu muito bonita, né? Com as comunidades eclesiais de base, pastorais, pastoral da juventude, pastoral das favelas, dos operários, direitos humanos e tudo. E comecei a minha militância muito pela igreja. E aos 14 anos eu fui eleito presidente do Diretório Estudantil de Bocaiúva. Bacana. E de lá para cá eu nunca mais parei. Porque aí veio a luta contra a ditadura, né? Sempre defendendo a democracia, os direitos humanos, os direitos fundamentais. Né? Depois formei em Direito, fui ser advogado trabalhista, né? De trabalhadoras, trabalhadores, sindicatos, movimentos sociais. E aí foi se dando a minha trajetória política. Concorrer a vereador, por exemplo, foi a sua primeira eleição? Foi. Vereador de Belo Horizonte. Primeira eleição. Um desejo seu, um desejo do partido? Foi um grupo que decidiu? Como é que foi isso? Não, foi uma coisa natural. Estou dizendo, na época, pela minha história, pela minha militância, né? Assim, eu já tinha toda uma relação. Mas de Belo Horizonte, eu acho, me chama a atenção isso, que o senhor nasce em Bocaiúva, foi para BH há quantos anos? Com 20 anos, em 1972. Foi para estudar? Eu passei no vestibular de Direito, eu fiquei em Bocaiúva até o final do ensino médio. O que eu pude esticar a minha vida em Bocaiúva, eu estiquei. Eu tenho uma relação muito profunda com a minha terra. Depois está no coração, né? Depois estabeleci uma relação muito profunda com Belo Horizonte também, onde estou há mais de 50 anos. Né? Então eu vim fazer o curso de Direito em Belo Horizonte. E ao fazer o curso de Direito, eu já estava inserido na militância política. Movimento estudantil, luta contra a ditadura, luta em defesa da democracia, dos direitos humanos. Né? Tive uma militância também no movimento estudantil na Faculdade de Direito. Formei em Direito, Advocacia Sindical Trabalhista, movimentos sociais. Então, o meu encontro com o Partido dos Trabalhadores foi muito natural. Pela minha história, pela minha militância. Eu conheci o presidente Lula antes mesmo do Partido dos Trabalhadores. Ele como presidente do sindicato dos metalúrgicos, né, de São Bernardo. E eu como advogado trabalhista. Nós tínhamos encontros na época de advogados trabalhistas, com sindicalistas comprometidos, né, com as mesmas causas, com os mesmos objetivos. Então, foi natural o meu encontro com o Partido dos Trabalhadores e natural também, nasceu muito espontaneamente dentro do partido a minha candidatura para vereador. Né? O senhor começou sua carreira política no PT, no Partido dos Trabalhadores, e está lá até hoje. Teve algum momento que saiu ou não? Não, a minha carreira política, na verdade, começou antes do PT, estou dizendo. Né? A minha carreira política começou no movimento estudantil. Mas não estava ligado a partido político. Agora, a minha militância político-partidária... Ela começa no Partido dos Trabalhadores e sempre estive no PT. Muito bem. Nunca tive outro partido político. Eu tenho que aproveitar para perguntar isso, que o senhor é um petista raiz. Sim. É o raiz, né? 43 anos. 43 anos. Essa conversa de que, por exemplo, que o PT ao longo dos anos se afastou da base, o senhor concorda com isso ou não? Não, concordo em parte, né? É sempre um desafio. Todo partido que cresce, e o PT cresceu, né? Ele assume responsabilidades de governo, né? Como foi o caso nosso na Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Depois chegamos à presidência da República, com Lula, né? Terceiro mandato agora. Então, as demandas do poder são muito grandes. Né? Você responder, implementar as políticas públicas, garantir as demandas na educação, na saúde, na cultura, na segurança alimentar, como nós fizemos no Brasil. Né? Vamos falar sobre isso. Então, de fato, muitos militantes, pessoas que trabalham na base, formação política, muitas vezes assumem cargos públicos, cargos importantes, inclusive, para darem a sua contribuição, e há um certo desvencilhamento aí com relação aos movimentos, com relação à base, que é um desafio para o partido. Nós estamos pensando isso muito hoje, tem muitas pessoas no PT, eu estou entre elas, nós estamos buscando, refletindo, né, buscando caminhos, como conciliar a nossa presença no poder, seja no legislativo, municipal, estadual, nacional, executivo, também nos planos municipal, estadual, nacional, como responder bem, fazermos o bem para as pessoas, promovemos o bem comum, a vida, e ao mesmo tempo temos um trabalho de base, um trabalho de formação política, de formação de pessoas, que ajude a alargar os corações e as mentes, numa compreensão mais alargada da realidade, né? Tá certo. O senhor foi o primeiro... Aliás, nasceu com o senhor o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? No primeiro governo Lula? Sim. No primeiro governo Lula. Foi ali também que nasce o Bolsa Família. Exatamente. Na verdade, aí, professor Eugênio, é preciso lembrar um pouco, né? A experiência muito exitosa, muito bonita que nós tivemos na Prefeitura de Belo Horizonte.
eu lembro com muito amor, né, com muito entusiasmo, porque não foi um trabalho meu, individual, foi um trabalho de equipe, um trabalho coletivo. Tudo na vida a gente consegue com trabalho de equipe, trabalho comunitário, trabalho coletivo, né? E nós fizemos realmente em Belo Horizonte um belíssimo trabalho. Implantamos o orçamento participativo, as pessoas decidindo onde e como aplicar o dinheiro público. Nós abrimos as contas públicas, os recursos são esses, e vamos decidir juntos aqui quais são as prioridades, né? Implantamos também em Belo Horizonte as políticas sociais, as políticas de segurança alimentar. Nós implantamos a Secretaria de Segurança Alimentar, né? O início do nosso governo em 1993, né, coincide com a entrada em vigor da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Então nós ficamos com a tarefa também de implementarmos as políticas públicas da assistência social, né? E trabalhamos muito também na educação, né? 4 anos de mandato, 12 novas escolas públicas municipais, dezenas de escolas públicas municipais reformadas, ampliadas, valorizamos o trabalho das professoras, dos professores, as pessoas que trabalham na educação, buscamos novos projetos pedagógicos, trabalhamos muito bem também na questão da saúde. Foi uma experiência muito exitosa. Foi pelo trabalho bonito, bom, comprometido, ético que nós fizemos em Belo Horizonte que o presidente Lula nos convidou para implantarmos, porque não existia, como o senhor bem lembrou, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde nós implantamos o Bolsa Família, o programa Bolsa Família, que foi um êxito, e integramos o programa Bolsa Família com as políticas públicas da segurança alimentar e da assistência social. Bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Pois não. A conversa passou muito rápido. Eu já quero deixar uma pergunta aqui, e é sobre Bolsa Família ainda, porque a gente volta no segundo bloco já com o senhor comentando. O governo Lula, os governos Lula, o governo Dilma, e principalmente através do Bolsa Família, tirou o Brasil do mapa da fome. Isso aqui não tem discussão, porque é a ONU que fala. O Brasil saiu do mapa da fome e agora vira e fala. O Brasil retornou para o mapa da fome, na hora que a gente cuidou menos do Bolsa Família. Então, é uma realidade que o Bolsa Família tira o brasileiro da fome e da miséria. Mas aí tem a outra questão que o pessoal fala, é que esse é um programa essencialista por isso, porque a pessoa só sai da miséria se continuar recebendo, não tem nada que faça desvencilhar dessa, abre aspas, caridade. Eu quero que o senhor volte falando sobre isso, não saia daí, bate-papo sensacional aqui com o deputado federal Patrus Ananias. Nós voltamos já já. De volta com o começo de conversa, hoje recebendo o deputado e ex-ministro Patrus Ananias. Estamos falando sobre política nacional e mineira. Vamos lá, Bolsa Família, conta para nós, já a pergunta ficou no ar, só pode responder. A pergunta foi muito bem colocada e nos ajuda a esclarecer bem o programa Bolsa Família. Primeiro, o programa Bolsa Família visava, sim, erradicar, como conseguimos, a fome no Brasil. A fome é inaceitável. Alimentação saudável, como nós queremos, é o primeiro degrau da cidadania. Eu aprendi lá no sertão de Minas, de onde eu venho, que de barriga vazia ninguém pensa. Podemos ser mais radicais. De barriga vazia ninguém vive, né? Então, a alimentação é a condição primeira para o exercício de outros direitos e para a implementação também de outras políticas públicas. Então, o compromisso primeiro do Bolsa Família era, de fato, garantir que as pessoas pudessem comer, se alimentar, e se alimentar de uma forma também saudável. Esse é o primeiro ponto. Agora, avançamos, porque o programa Bolsa Família integrava com outras políticas públicas. Além da integração que nós já mencionamos com as políticas públicas da segurança alimentar, né, a merenda escolar, né, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos que levamos pelo Brasil afora, a integração com outras políticas da agricultura familiar, como o PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Além dessas políticas, integramos também com as políticas públicas da assistência social. E aí nós implantamos pelo Brasil afora também os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, onde trabalham psicólogos, assistentes sociais, ajudando as famílias empobrecidas a superarem a pobreza, a ter uma melhor compreensão da sua vida, da sua realidade, investindo também em capacitação profissional. E o Bolsa Família tem 2 condicionalidades. As famílias se comprometem a terem as crianças e adolescentes na escola
e a terem também os cuidados preventivos e curativos com a saúde. Ora, se o Estado exige isso dessas famílias, o Estado também se compromete a oferecer políticas públicas de educação e de saúde de boa qualidade para essas famílias e para essas comunidades. De uma maneira breve, assim, o que o senhor acha que leva um governo a retirar uma política dessa, por exemplo, então? É gastar menos com saúde? Aí tem várias questões. Eu não vou gastar com mais nada. Eu considero que é uma disputa, na verdade, que é questão econômica. Mas aí é uma disputa que quem paga a conta é o cidadão, é triste essa, né? Mas tem muita gente que está na política, infelizmente, não só na política, tem muita gente né, nos meios de comunicação, então, há sempre aqueles que estão a serviço do poder econômico. Nós sabemos que os ricos, os detentores do dinheiro, do poder econômico, do capital, querem cada vez mais alargar os seus ganhos. Né? Nós queremos sim a iniciativa privada, nós respeitamos o espaço do capital, mas nós queremos que o capital, a iniciativa privada, estejam também comprometidas e subordinadas às exigências superiores do bem comum, do projeto nacional brasileiro, do compromisso com a vida. Né? O valor maior que nós temos que defender na sociedade é a vida humana, que todas as pessoas possam cumprir o seu tempo existencial, o enfrentamento permanente contra a violência e contra tudo aquilo que limita a vida humana, né? As doenças e enfermidades que podem ser combatidas, a fome, a desnutrição. Então, a questão econômica, professor, me parece uma coisa muito forte, sabe? Eu lembro sempre o ensinamento de Jesus, que é a minha grande referência, continua sendo. Jesus dizia, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não que ele fosse contra o dinheiro, mas é não colocar o dinheiro no mesmo nível de Deus ou do bem comum. É o bezerro de ouro, né? Adorar o bezerro de ouro. Então, essa que é a questão que eu considero fundamental. O que nós tivemos no Brasil, na minha leitura, é uma leitura de quem, né, procura conhecer bem o nosso país, a nossa história, a nossa realidade, conversando também com outras pessoas, juventude, nas universidades, etc. A compreensão que a gente tem é que, no Brasil, o interesse econômico foi sempre muito dominante. O legado da escravidão, né, do latifúndio. O Brasil nunca aplicou efetivamente o princípio da função social da propriedade rural e urbana. Ou seja, o direito de propriedade é um direito, sim, mas é um direito que deve estar adequado às exigências também do bem comum, do projeto nacional brasileiro, do que nós queremos para as nossas comunidades, para a Caratinga, para a nossa região. Né? Então, eu penso que o afastamento, né, tudo que nós vivemos com relação ao Lula, o afastamento da Dilma, decorreu de uma ação ordenada por esse poder voltado para o poder econômico. Ou seja, colocar o Brasil a serviço dos interesses dos que têm dinheiro. Tanto que no Brasil hoje nós sentimos uma força muito grande, né? Dos bancos, por exemplo, do sistema financeiro, de setores industriais, que não estou dizendo que devam acabar, não, que podem ser presentes, mas eles têm que estar presentes adequando as suas atividades às exigências superiores do direito à vida, do bem comum. Tanto que logo depois do impeachment da Dilma, do afastamento, do golpe que afastou a Dilma, né, sem nenhuma fundamentação jurídica, nós tivemos no Congresso Nacional, e eu lutei contra, participei das duas comissões, dois momentos muito, muito importantes, que deixaram clara essa vinda vigorosa dos interesses do capital em detrimento da questão do trabalho, das trabalhadoras, dos trabalhadores, da classe média assalariada, dos pequenos e médios empreendedores, né? O poder do capital poderoso, né? Então, primeiro, quando aprovaram a emenda constitucional 95, que agora está sendo superada, a emenda que congelava o Brasil por 20 anos. É 95 mesmo, né? Congelava o Brasil por 20 anos. 20 anos o Brasil, um país poderoso como o nosso, um país continental que precisa crescer e possibilitar melhores condições de vida para o seu povo, para toda a nossa gente, né? 20 anos congelando investimentos em educação, em saúde, em cultura, em segurança alimentar, em assistência social, em obras de infraestrutura, né? Que possibilita também a integração nacional e o nosso desenvolvimento. Uma emenda muito ruim nesse sentido. Para que isso? Logo depois eu participei também de outra comissão da chamada, que eu chamo de reforma trabalhista, que praticamente aboliu os direitos trabalhistas do Brasil. Que nós precisamos de uma reforma trabalhista, precisamos. Nós temos novas realidades no trabalho hoje, né? Nós temos novas manifestações de trabalho e tudo, mas é preciso pensar isso também, levando em consideração os direitos que têm as pessoas que trabalham. Né, o direito à vida, o direito à segurança, o bem-estar dessas pessoas. Né? O que houve, na verdade, foi
deforma trabalhista, quebra de direitos trabalhistas, para quem ganha mais? Para o setor empresarial ter mais poder sobre os seus trabalhadores e trabalhadoras e, consequentemente, apertando, diminuindo os salários, melhores condições de trabalho, aumentando os seus ganhos e lucros. Interessante isso. E por que o senhor acha que parte dos trabalhadores não consegue enxergar isso? Porque não consegue. A reforma trabalhista, de fato, ela tirou alguns direitos do trabalhador, mas ele não enxerga. Ele olha isso e vou te falar, eu vou completar essa frase minha, porque tem ainda os que insistem nessa falácia de que o governo do presidente Lula é um governo contra o agronegócio. É uma coisa impressionante, é contra o agro, e a gente sabe que ele, na verdade, o governo comemora a maior safra, isso é bom para o país, é bom para todo mundo. É a utilização do capital, é onde empregar o lucro, é isso? Claro. Não, primeiro eu quero colocar a sua primeira pergunta, que eu acho muito importante, né? Por que muitas trabalhadoras, trabalhadores, aí no sentido alargado, né? Setores da classe média, incluindo também pequenos, médios empreendedores, né? Que lutam com dificuldades para implementar os seus negócios, por que eles não percebem isso? Aí entra a questão realmente da manipulação ideológica, né? Assim, o mecanismo dos meios de comunicação. Eu defendo e sempre defendi, desde a minha adolescência, a liberdade de imprensa, a democracia, a liberdade dos meios de comunicação. Mas nós temos que discutir hoje no Brasil, sim, a questão dos meios de comunicação. Porque, na verdade, os meios de comunicação hoje são grandes empresas, quase todas elas, ou todas, né? Grandes e poderosas empresas, articuladas com outras empresas que anunciam lá. Principalmente os bancos, sistema financeiro, indústria automobilística, etc., né? Então, é claro que eles conseguem também ir passando uma ideologia do individualismo, do consumismo, vale quem compra, vale quem consome, em detrimento dos valores que dão sentido à vida coletiva, comunitária, como a solidariedade, o amor, a justiça, etc., né? É só lembrar, por exemplo, a escravidão. Como é que justificou durante 400 anos a escravidão no Brasil? E muitos escravos defendiam a escravidão. Com certeza. Tem um livro clássico da literatura brasileira, que eu acho que nós todos não lemos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. É uma coisa impressionante, eu lembro bem, né? Eu vou lembrar aqui para os telespectadores, as pessoas que estão sintonizados conosco, que vale a pena. Um menino, o Brás Cubas, era um menino bem nascido, classe média alta, família de proprietários, que tinha escravos. E ele tinha um escravozinho dele, um menino pretinho, escravo. Ele montava nele como se fosse um cavalinho, punha um freiozinho na boca dele, batia, e quando ele batia muito, o menino, ai, doutor, ai, mas passaram-se os anos, esse menino que era escravo foi libertado. Ganhou um dinheirinho e comprou escravo também. Passou a ter escravo. Um dia o Brás Cubas, o personagem central do livro, estava andando pelo Rio de Janeiro, ouviu alguém gritando, usando as mesmas palavras opressoras que ele usava contra o menino. Era o menino, então, já senhor de outro escravo, usando as palavras que aprendeu lá. Aí você vê que o Paulo Freire realmente tinha muita razão ao dizer que o oprimido introjeta o opressor. Porque o opressor detém os meios de comunicação, detém o poder econômico, muitas vezes, né, espaços também nas igrejas, nas universidades, etc. Ele vai impondo o seu projeto de vida como se fosse um projeto de toda a comunidade. Vamos para um rápido intervalo, sai daí, conversa sensacional, nós estamos falando com o Patrus Ananias. Nós voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa, e você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com um convidado muito especial, o deputado federal Patrus Ananias, que além de política também é escritor com vários títulos publicados. Deputado, antes de voltarmos aqui, eu quero voltar nessa questão do agro, né? Porque não consigo imaginar que a esquerda seja contra agro, isso é bobagem, né? Mas só uma curiosidade, que eu falei de Patrus, eu lembrei disso aqui, porque tem no Brasil é muito comum, Minas Gerais é muito comum, né? Nome sai errado porque o escrivão escreveu errado. Essa história de que o sobrenome da sua família foi na imigração, que o cara errou, que não era Patrus, era Poutrus ou Poutrus, não sei qual é a pronúncia. Não, meu avô materno veio do Líbano. Libanês. Chamava-se Botrus. Botrus, quer dizer Pedro, né? Pedro. Quando ele veio para o Brasil, aí ele portuguesou o nome, o acerto dele possível, né, com o escrivão, também eu acho que virou Patrus. Muito bem. Até porque os libaneses eram chamados também de patrícios. Patrício, então ficou Patrus.
Ele colocou como sobrenome dos filhos o prenome dele. Então, lá em Belo Horizonte, a família Patrus é uma família grande hoje, e que se espalhou bastante também por Minas Gerais, etc., né? Em homenagem a ele, os meus pais me colocaram com o prenome dele. Muito bem. Então, o meu prenome Patrus, na verdade, é o sobrenome da família ao qual eu estou vinculado, que é a família Patrus. Muito bem. Né? Então, vamos lá. Algum problema com agro? Não, eu sou filho de fazendeiro, lá em Bocaiúva. Eu fui criado na roça. Tem uma relação muito profunda com a agricultura, com a pecuária, né? Com a agropecuária. Todos esses nomes também são muito bons, né? Agronegócio, agricultura familiar, né? Assim, sempre... O que eu considero fundamental na questão da agricultura no Brasil são alguns direcionamentos, sabe? Eu acho que sempre, historicamente, nós produzimos para exportar. Exportar é importante, faz parte da economia. Um país continental como o Brasil, com as potencialidades que nós temos, um país que pode produzir o ano inteiro, com todos os nossos desperdícios e excessos, ainda somos a maior reserva de água do mundo, né? Então nós podemos produzir muitos alimentos para exportação, mas é fundamental também nós produzirmos alimentos para o consumo interno. Alimentos para alimentar, em primeiro lugar, a população brasileira. Então nós temos que... Eu fico assustado quando em alguns momentos o Brasil começa a importar feijão. Ou importar arroz, sabe assim, que são a base da alimentação brasileira, né? Então a primeira questão é essa, uma agricultura que produza para o mercado externo, mas que tem uma atenção especial para atender às necessidades do povo brasileiro. E quanto mais oferta internamente, menor preço. Exatamente, sabe disso, exatamente. Uma outra questão também que eu acho um desafio da agricultura hoje nós temos, é a questão ambiental. Como que nós vamos conciliar? Eu acho que tem que ser um grande diálogo, um grande debate nacional, democrático, né? Como que nós vamos conciliar a produção efetiva de alimentos, o desenvolvimento da nossa agricultura, a exportação, etc., em todas as níveis, né? Seja na pecuária, animais, etc., agricultura, hortigranjeiros, etc. Como é que nós vamos conciliar isso com a questão ambiental? A proteção das nascentes, a proteção das águas, né? Das aguadas, dos rios, né? Que estão sendo... Lá em Bocaiúva, por exemplo, fiquei assustado. Eu estive recentemente em Bocaiúva agora, na região, tive muitos encontros com agricultores, agricultoras, pessoas da roça e tal, conversando. O problema central, água. Água. Os rios todos secando, estão com dificuldade até nos postos artesianos de chegar na água. Sabe? Então são algumas questões que eu acho que têm que ser discutidas no sentido de nós conciliarmos a agricultura, a agropecuária, né, a agroindústria, etc., com o projeto nacional brasileiro. A agricultura familiar, ela acaba tendo um cuidado maior com isso, né? Com a nascente, com o córrego que passa no fundo do quintal. Que é uma relação mais direta, né? Uma relação mais direta. Né? O agronegócio... Tem mais respeito, né? O agronegócio, que tem o seu papel no Brasil, é claro, tem essa questão empresarial que nós estávamos discutindo antes, né? Que é a busca do lucro, sobretudo, né? E nós temos que condicionar a busca do lucro a certos valores sociais e ambientais. Muito bem, o senhor falou já 2 vezes já sobre a agricultura familiar, me lembrei que o senhor foi também ministro do Desenvolvimento Agrário, né? Qual que era a base do seu trabalho ali? Foi um tempo muito pequeno. Como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos 2 primeiros governos do presidente Lula, nós tivemos um tempo maior, né? Foram 7 anos, eu entrei 1 ano depois que o Lula começou, em 2004. Então, nós fizemos um trabalho de médio e longo prazo e tudo, sabe? No Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu fui convidado pela então presidente Dilma, já no 2º mandato dela. E logo depois veio o golpe, né, que afastou, nós já falamos sobre isso aqui, qual a leitura que eu tenho desse processo, né? Mas aí, mesmo assim, 1 ano e pouco, 1 ano e 3, 4 meses, foi uma experiência muito rica para mim, até pelas minhas origens rurais, sabe? Nós começamos experiências muito estimulantes, né? A questão, por exemplo, a produção de alimentos saudáveis, a questão, né, sem confrontar a questão do agronegócio, mas de estimular efetivamente também a agricultura familiar, né, a economia solidária, as cooperativas, né? Então foi uma experiência que me marcou muito, mas infelizmente ela não pôde prosseguir porque veio o golpe, né? Porque esse ministério, assim como o do Desenvolvimento Social, foram recriados agora. Exatamente. Né? Saíram de Houve cena. Um desmonte, né, gente? É importante a gente registrar isso. Né? Nós vivemos no Brasil, no governo passado, um desmonte. Um desmonte de todas as políticas públicas. Educação, por exemplo, que é fundamental, né? Em 4 anos, nós tivemos 5 ministros da educação. E com acusações gravíssimas de corrupção, inclusive corrupção envolvendo textos bíblicos.
Né? Então, na área da saúde, né, a omissão em relação às enfermidades que nós enfrentamos no país, né, o Covid. Então, o desmonte das políticas relacionadas com a agricultura familiar, com a segurança alimentar, com a assistência social, as políticas mais voltadas para as pessoas, as famílias, as comunidades mais empobrecidas, né, que mais precisam da presença do Estado, do poder público, para terem melhores e mais dignas condições de vida, melhores oportunidades na vida, tudo isso foi desmontado. E a leitura que eu faço, e quero reiterar, porque é uma reflexão de vida e tal, né? Isso não aconteceu gratuitamente, não. Não é só uma questão de perversidade. É isso também, infelizmente, né? Falta de amor ao próximo, falta de compromisso com a justiça social, com o bem comum. Mas tem a ver também pessoas, setores que ganham com esse desmonte das políticas públicas. Certo. Né? Eu teria vários temas para falar com o senhor, tempo escasso demais. Tem dois que eu não posso deixar de falar. O primeiro deles sobre esse movimento da soberania nacional. Tá. O que é exatamente isso? Rapidamente falar para nós. Está aqui, ó. Já está o convite aqui pronto. Defesa da soberania nacional. Nós vamos lançar agora, em 29 de novembro, nós estaremos lançando a Frente Parlamentar da Câmara em Defesa da Soberania Nacional. Já tivemos no passado, era uma frente parlamentar mista, Câmara e Senado, agora nós estamos constituindo só na Câmara. E a ideia é nós fazermos uma comissão pedagógica, não é ficar preso em Brasília, não. Entendi. É sairmos pelo Brasil, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, nas escolas, universidades, nas igrejas, nos movimentos sociais, juventude, onde quer que as pessoas queiram debater. A questão da soberania nacional para nós, nós debatemos o que nós queremos para o Brasil. Qual o projeto de nação que nós queremos. O Brasil é um país esplêndido, um país continental, eu disse aqui, reitero, nós podemos produzir alimentos o ano inteiro, temos todas as condições para um desenvolvimento esplêndido, e nós não podemos continuar sendo esse país do vai e volta, um país com milhões de pessoas, famílias, comunidades inteiras vivendo na pobreza extrema, desemprego, fome, desnutrição, políticas públicas falhas na educação, na saúde. Então nós queremos discutir o que nós queremos. País soberano, para nós, professor, é um país que cuida, em primeiro lugar, do seu povo. País soberano é um país que garante políticas públicas efetivas, que promovam a vida. País soberano é um país que tem esse compromisso de promover a vida da sua população. Promover e defender. Colocar a vida de cada brasileira, de cada brasileiro, como sendo o valor mais importante a ser preservado. Independentemente, claro, com esse espírito, de qualquer ideologia política, credo, crença. É com esse espírito, professor Eugênio, que nós estamos, então, retomando a Frente Nacional, a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. A soberania está na nossa Constituição. A Constituição afirma os princípios relacionados com a nossa soberania. E nós queremos aplicar, então, a nossa Constituição. Bacana. O outro assunto, e a produção vai brigar comigo, que nós vamos extrapolar um pouquinho, mas eu preciso falar sobre isso, que é a sua carreira literária, que eu acho importante falar aqui, né? O senhor ocupa a cadeira de número 39 na Academia Mineira de Letras, autor de várias obras. Amanhã vai ser recebido, né, nós estamos gravando aqui hoje, amanhã, o senhor tem um encontro com a Academia Caratinguense de Letras, vai receber o escritor Patrus Ananias, né? Fala para nós aí da sua produção e qual foi o último livro. A minha última publicação, que nós estamos editando agora, é um livro sobre o Brasil. Né? Aliás, todas as minhas publicações têm o nome do Brasil, quase todas. Só o primeiro livro que eu publiquei chama Em Defesa da Vida. Então, as minhas questões são sempre essas: a vida, o Brasil, a nossa soberania, o projeto nacional brasileiro. Mas eu também tenho minhas incursões à literatura. Nessa nossa última publicação, por exemplo, eu começo com 2 textos literários. Um texto sobre o Guimarães Rosa, sobre o Grande Sertão Veredas, né? E um outro sobre o Machado de Assis, exatamente sobre a questão do racismo, como que o Machado de Assis confrontou o racismo, começando com as memórias póstumas de Brás Cubas. Tem também a minha formação em Direito, durante muitos anos eu fui professor de Direito, publicou nessa Direito do Trabalho, Introdução e Estudo de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, lecionei na Faculdade Mineira de Direito e na Escola de Serviço Social, então também algumas reflexões, trabalhos, conferências nessa área também do direito, né? Direito do trabalho, introdução ao estudo do direito, filosofia do direito, sempre buscando integrar o direito com a política. Né? Que é o direito e a política se encontram exatamente no Estado democrático de direito, no respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais.
né, no compromisso com a vida, com o bem comum, né? E também na minha militância política, a gente está sempre fazendo conferências, palestras, sempre tratando desses temas relacionados com o direito, com a política, com o bem comum, e de vez em quando algumas boas incursões também no campo das artes, da literatura. E uma área que eu estudo muito também, que tem me mobilizado muito, que eu tenho produzido alguma coisa e quero produzir mais ainda, é sobre a história do Brasil. Sabe? Eu tenho me debruçado muito para tentar compreender a nossa história e, a partir da nossa história, nós projetarmos o nosso futuro. Bacana. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos caminhando para mais um final de Começo de Conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela atenção e até o próximo encontro, se Deus quiser.